Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sei que não, né? Mas é força de expressão, né? Já perguntar isso. Mas mais um vídeo aqui no canal no ar. E eu queria falar até de um pouco mais de cabeça mais fria, né? Se bem que eu nem tava tão puto ontem, tava puto também, mas a gente fica mais desanimado, né? Mais, sei lá. Enfim, mas eu queria falar sobre algumas situações que aconteceram ontem, né? Algumas falas, né? Melhor dizendo, que eu acho que são pílulas de que podemos interpretar ali algumas coisas. E eu acho que são avisos, tá? E vou explicar o porquê que eu acho isso. Começando pelo Neymar. Neymar, não sei se vocês viram as duas coisas, né? A entrevista ontem, acho que a maioria todo mundo viu, né? Afinal, repercutiu muito, dele falando que quando o repórter, né, o Matheus, acho que é Matheus Ribeiro lá, né? Que é da Globo, estava no Prime, enfim, pergunta sobre a renovação, ele fala, não sei ainda. Eu acho que, até falei na hora do entrevista hoje, mas eu acho que o primeiro não foi tipo, não é hora tal, mas não sei. Eu acho que ele falou que não sabe mesmo, não que ele tipo não vai renovar. Só que eu acho que aí também é um recado do tipo, ó, eu sozinho não vou resolver. Ele fala, né, mais ou menos um negócio nesse sentido. E é tipo que um recado pra direção. Acho que é um baita aviso de assim, nossa, se for com isso aí não dá, se for com isso aí não rola. Porque eu vou repetir o que eu falei no pós-jogo ontem. O Neymar entrou em campo em 3 toques na bola, criou 3 chances. Enquanto que o resto do time teve uma dificuldade monstruosa para criar 2 antes, né? Uma com o Roleiser que o David Washington se enrola e a outra que o David Washington lança o Barreal, né? O Barreal perde o gol. Enfim, então eu acho que isso é meio que um recado. Então que fique aí o aviso, por favor, porque é uma parte essencial o Neymar, para a gente escapar do rebaixamento. E assim, a gente já não tem mais objetivo esse ano, né? Escapar do rebaixamento e tá, beleza, classificar para uma Sul-Americana. E olha lá. Porque a Copa do Brasil já foi, né? Enfim. Só que aí o Neymar hoje mesmo, né? E todo mundo ficou naquele burburinho, né? Todo mundo perguntando, e aí vai renovar, não vai, né? Aquele medo. Hoje, agora há pouco, né? O Neymar postou um story no Instagram dele, né? Falando a vontade de... Como é que é? A vontade de sair da situação é maior que a tristeza de estar nela. Acho que é alguma coisa assim, né? Uma parada nesse sentido aí. E aí o pessoal meio que entende já, né? Não, ele vai ficar, isso é uma resposta e tal. E eu também acho um pouquinho, acho que é meio que uma resposta dele dando um recado, tipo, ao mesmo tempo, ó, eu quero ficar, sabe? Acho que é meio que, é igualzinho a de ontem. É dando um aviso, eu quero ficar, mas também não dá. O famoso me ajuda a te ajudar, né? Já diria o cara lá do Tropa de Elite. Enfim, acho que isso é uma parte dos avisos, né? Segunda parte. Ontem o CEO Pedro Martins apareceu para falar, né? É muito fácil aparecer fora de casa, né? Quando você só tem 2 repórteres lá, né? Você só tinha o De Olho no Peixe e o Globo Esporte. Pelo menos melhor que o presidente, né, presidente? Nem isso o senhor aparece, nem assim, né? Tinha que aparecer aqui, em casa, ou em casa, em São Paulo, pelo menos, no Rio, né? Lugares mais próximos que dá para... Não é todo mundo tem condição de pagar passagem aérea para trabalhar lá, nem quem é independente, nem as empresas, né? Enfim. Mas tudo bem, foi lá falar e tal. E aí quando ele foi perguntado sobre o trabalho em si, né? Eu vou ler as aspas dele aqui. Avaliação interna de que todos precisamos fazer melhor. Diretoria, jogadores e comissão. O elenco do Santos, pelo que foi projetado, não é para estar onde está. Vou pausar aí porque eu concordo. Eu acho que tem lacunas muito graves, mas não é para estar nessa... A gente consegue vencer, bicho. A gente não consegue fazer gol de jeito nenhum. 7 jogos sem vencer, não era pra estar assim, não era pra estar em penúltimo. Acho até que a gente superestimou um pouco, né? Eu particularmente nunca falei em título, né? Falei sempre ali, esperava um G8, né? De repente um G6, talvez. Entre o 6º e o 10º lugar ali, vamos colocar, do brasileiro, né? A gente é o penúltimo, bicho, penúltimo. Não era pra estar assim, que fosse 12º, 13º, né? Tá bom, né? Tá bom, entre aspas, né? Enfim. E ele falou, hoje não cumprimos um dos objetivos, que era passar de fase na Copa do Brasil, que era o mínimo, né, inclusive, mas tá bom. Nossa ideia é olhar para dentro do CT e não para fora, fazer uma reflexão e fazer melhor. Com o que temos dentro do CT, vamos sair dessa situação. Eu acho que nisso ele fala no sentido de, tipo, não tem como contratar ninguém agora e não vamos demitir agora o técnico, pelo menos, né? E aí na resposta seguinte ele fala, a gente acredita, sobre o Kleber Xavier, né? A gente acredita que a experiência do Kleber e a comissão vem fazendo
Calma, a gente acredita que a experiência do Kleber e o que a comissão vem fazendo mostram evolução. É claro que não transformar isso em gol é um problema grande. Que novidade, né? Quando refletir a produtividade em gol. Queremos refletir a produtividade em gol. Beleza. Vamos refletir para Salvador? Até eu vou é curtinho, não vai precisar refletir tanto não, é rapidinho. De Maceió para Salvador. E ele fala depois sobre reforços. Essa discussão de reforços já está sendo feita com direção e comissão técnica, que é o perfil que a gente precisa. Mas a resposta a gente precisa dar dentro de campo em Salvador com esse elenco e esse grupo. É verdade, não tem como contratar agora, né? Óbvio. Quando eu falo que precisamos olhar para dentro, é pensando no que a gente tem até a parada, que é justamente isso, né? Não tem como contratar ninguém. Tem 3 jogos aí, Botafogo, Vitória, Botafogo e Fortaleza. Eu nem estou contando amistoso com o RB Leipzig, né? Temos algumas finais, uma final contra o Vitória, outra com o Botafogo e mais uma com Fortaleza. Beleza, tá. Eu acho que aí é um aviso que me preocupa, do sentido de não vamos contratar tanta gente, não esperem tanto. Isso aqui é um grande problema. Isso aqui é um grande problema, porque aí gera outro aviso, o nosso para eles. Se não contratar, vai cair. Se não contratar, vai cair. Pelo menos, chutando baixo, o Santos precisa de 2 zagueiros, um volante e um ponta. 1 ou 2 pontas até, porque para mim, se você negocia com o Guilherme, dependendo, né, se vai trocar ou não, enfim, e o Gabriel Veron. Então, sobre o Gabriel Veron, inclusive, tem outro aviso também. Então, que fique o alerta. Precisam contratar. Vocês vão ter que dar um jeito. Não tem dinheiro, transferban, não sei. Vai ter que dar um jeito. Vocês quiseram se eleger. O presidente Marcelo Teixeira quis se eleger. O Pedro Martins quis estar aqui. Foi contratado para estar aqui. Então, que resolvam. Ponto. Isso gera um outro aviso do Gabriel Veron. Estou repetindo muito essa palavra porque é o título do vídeo, como vocês viram. Gabriel Veron, que não entrou em campo, não ajudou, e nem tinha tentado, tá? Porque é um horror também. Mas ele já ter casos de indisciplina, ser reincidente, e sofreu uma punição de... ficou um jogo fora. Ele descansou aí no jogo. Tinha que ter devolvido imediatamente. É reincidente, não está jogando nada, não é ativo nosso... Pra que a gente vai ficar? Deve ter multa, né? O Porto deve ter sido bem esperto e colocou uma multa para essa bomba não voltar para lá, né? Isso passa um aviso de bagunça. Não que isso também seja a única coisa, tá? O Santos no geral grita que é uma zona. A casa da luz vermelha, né? Para falar o português. Então, você passa mais um exemplo, mais uma visão pro elenco de... Olha, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem, no final vocês que mandam aqui. No máximo vai ter uma puniçãozinha aí, foi multado em quê? Sei lá quantos por cento do salário, 5%, 10%, não sei. E ficou o jogo fora, ganhou uma folguinha ainda, né? E aí na hora de precisar responder, né? Na hora de precisar aparecer pro jogo, não aparece, né? Não resolve também, porque é fraco também, enfim. Ou é fraco ou não quer saber da carreira, sei lá, isso não é problema nosso, até porque ele não é jogador nosso. E o último aviso, que é do presidente Marcelo Teixeira. O presidente Marcelo Teixeira, a gente já foi falado aqui em outros lugares, não aqui só no meu canal, né? Não a gente aqui comentando, na live do trio também já foi. Hoje o Jorge Igor fez um baita vídeo. Que bom, meu Jorge Igor. Que bom não, coitado, eu quero ver ele com raiva. Mas que bom ver ele falando as verdades que precisam ser ditas, porque ele tem um alcance muito maior. E isso é ótimo. É ótimo que alcance mais pessoas, principalmente quem está fora do mundo do Santos Futebol Clube, né? Mas eu queria muito que o Jorge fizesse vídeos mais felizes, né? E a gente também, consequentemente, estaria mais feliz, estaria fazendo vídeo assim, mas o Santos não colabora, né? O presidente Marcelo Teixeira, a gente já falou várias vezes que ele pensa que está há 20 anos atrás, ele pensa que sabe tudo de bola, ele pensa muitas coisas que não é. E se ele tiver a proeza, o que ele já está fazendo agora, ele e sua direção, os seus grandes assessores, essas pessoas maravilhosas, competentíssimas, né? O que eles já estão fazendo de ter o elenco atual, ter o Neymar e deixar o Santos na situação que está, já é digno de aplausos, viu? Olha, é um trabalho assim, tá voando. Se essas pessoas, essa direção, essa gestão atual conseguir rebaixar o Santos com o Neymar, vai ser um feito nunca antes visto na história do futebol brasileiro, pelo menos. Vai ser uma vergonha assim inacreditável. Então, fica o aviso. Não vai conseguir resolver? Pensa um pouquinho, põe a mão na consciência, fala, a gente não tem competência para resolver, renuncia, entrega o cargo, chama a eleição de novo, sei lá, dane-se, qualquer coisa. É óbvio que isso não vai acontecer, isso é uma utopia.
Mas se isso não vai acontecer, então faz assim, vai no mercado, gasta o que não tem, bota no teu bolso, eu não sei. Gasta inclusive com um cara que entenda no futebol para gastar, sabe? Não vai você gastar o dinheiro porque vão fazer merda, né? Vão fazer besteira, vão trazer jogador ruim a preço de ouro, enfim. Então traz um executivo que entenda, um cara que saiba de mercado, ou então entrega para análise de mercado e fala, não, a gente vai seguir rigorosamente as indicações de vocês. E aí, a partir daí, procura. Porque aí, em teoria, você vai ter um embasamento técnico, né? Enfim, mas fica o aviso. Se não tiver como, renuncia. Não tem capacidade, renuncia, entrega. Por favor, pensa no Santos. Vocês se dizem tão santistas, né? Falam de santistidade, né? É uma coisa que se usa muito. Essas pessoas que estão no entorno do clube atualmente usam muito essa palavra. Então pensem no clube. Se vocês têm tanta santistidade, pensem no Santos. E não no ego de vocês.